Se não fosse pela luta dos familiares de desaparecidos políticos da ditadura, dificilmente teríamos descoberto a existência de uma vala comum no cemitério de Perus, que era utilizada para esconder as pessoas torturadas e assassinadas pela ditadura militar. Então, para conhecermos mais sobre a história da Vala de Perus, conversamos com Suzana Lisboa, que esteve diretamente ligada à luta pela abertura da vala. Eu sou João e esse é o 1049. Próxima estação. Liberdade. Suzana Lisboa, primeiramente é uma honra estar te recebendo aqui no 1049, o podcast do CAF-Unifesp. Antes da gente iniciar a nossa conversa, tu poderia se apresentar para quem está nos escutando? Oi, boa tarde. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, que são a continuidade da nossa luta. Eu sou Suzana Quinige Lisboa, tenho 69 anos, atualmente moro em Porto Alegre, sou gaúcha, nasci aqui, e sou mulher do Luiz Eurico Ferreira Lisboa, desaparecido político, que foi o primeiro desaparecido que nós localizamos enterrado no cemitério de Perus. Agora, no dia da votação da anistia, faz 30 anos que eu localizei o corpo dele e faz 30 anos que eu busco as reais circunstâncias da morte dele e a punição dos responsáveis. Eu vivo em função dessa luta, desde a localização do corpo do Luiz Eurico, e que foi o que me fez me envolver de uma forma muito, muito intensa, né, junto aos outros familiares de mortos desaparecidos, até porque eu tive a sorte, se é que a gente pode dizer sorte, de encontrar o meu. E muitos esperam até hoje, né, muitos e uma grande maioria, porque eu nem fiz a conta hoje, mas talvez nós tenhamos localizado nesses anos todos uma dúzia dentre do que nós chamamos, né, de desaparecidos, porque mudou o entendimento em relação a isso. Quando, no começo dos anos, no final dos anos 70, quando nós começamos a elaborar os nossos dossiês, desaparecidos eram aqueles que a gente não tinha nenhuma informação. E os mortos, independente do corpo ter sido entregue ou não, a gente retirava da lista dos desaparecidos e colocava na lista dos mortos. O Luiz Eurico não foi retirado porque a gente achava na época que era uma coisa exemplar, assim, né? Enquanto o projeto de anistia do Figueiredo nos dava um atestado de morte presumida ou paradeiro ignorado, a gente apresentava um atestado de óbito verdadeiro, num nome falso, mostrando o que a ditadura tinha feito com os desaparecidos. Suzana, eu queria começar a nossa conversa falando sobre essa questão do Luiz Eurico. Tu descobrisse que ele foi enterrado clandestinamente lá no cemitério de Perus. Então, tu poderia falar um pouco sobre a trajetória, as pistas, assim, o que te levou a encontrar ele em Perus e como é que se desenvolveu o seu trabalho na luta pela identificação dos desaparecidos que foram enterrados também na vala? Olha, eu vivi clandestina no Brasil de 69 até 78. Não participei do primeiro congresso da anistia, porque, enfim, estava saindo da clandestinidade e recebia uma orientação de que era melhor os chamados terroristas, no caso, que eu era guerrilheira da Ação Libertadora Nacional, não fossem ao Congresso. Mas o Luiz Eurico já fazia parte da lista dos desaparecidos desde as primeiras informações, assim. Eu lembro que eu estava clandestina e eram 24 desaparecidos políticos e o Luiz Eurico estava dentre eles, porque eu tinha feito esse encaminhamento do desaparecimento dele na primeira semana de setembro de 1972. Nós ficamos clandestinos em 69, a partir do momento que ele foi condenado no IPM estudantil pelo absurdo da tentativa de reabertura de um grêmio estudantil que tinha sido fechado pela direção da escola. Por esse motivo terrível, ele foi condenado a 6 meses de prisão
e nós resolvemos, então, passar a clandestinidade, porque outras condenações certamente viriam da mesma forma. E em 72, quando ele desapareceu, eu me encontrava menos de um mês em São Paulo, e nós estávamos clandestinos no Rio Grande do Sul, depois de ter vivido em outros lugares, e eu não tive mais nenhuma notícia dele. Em 79, voltou ao país a Yara Xavier Pereira, minha companheira de militância na Ação Libertadora Nacional, que tinha desaparecidos os dois irmãos, Alex e Yuri Xavier Pereira, e o companheiro dela também, Arnaldo Cardoso Rocha. E eu fui encontrá-la no Rio de Janeiro, onde ela estava, em abril de 1979, por ocasião do encontro das entidades de anistia. E aí, em 79, a partir de março, abril, sei lá, ou desde o começo do ano, eu não lembro bem, eu comecei a participar do Comitê Brasileiro pela Anistia Rio Grande do Sul. E incentivada por um amigo, que é o Sérgio Ferreira, que é familiar desaparecido, eu comecei a participar de uma forma intensa, assim, junto aos familiares. E a Yara me contou que uma tia, irmã da mãe dela, a família estava toda exilada, a mãe, que foi dirigente da ELN, a Zilda Xavier Pereira, o pai, também tava, o Xavier, também estava exilado, e a Yara, que era a filha que restava. Então, essa tia procurou o corpo dos irmãos, não encontrou. Um dia ela foi ao cemitério de Perus, porque o marido dela faleceu, então ele tinha um convênio com aquele cemitério, ela nunca tinha ido lá, pediu para olhar os livros, e ela encontrou o Yuri, enterrado naquele cemitério, ela sabia a data da morte dele, e o Alex ela não encontrava. Ela volta muitas vezes ao cemitério, e o administrador fica tentando ajudá-la, até o dia que ela leva a nota oficial dos órgãos de segurança que dizia Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher foram mortos hoje, num enfrentamento. Só que falava assim, Alex de Paula Xavier Pereira, que usava o nome falso de João Maria de Freitas, e Gelson Reicher, que usava o nome falso de Emiliano Cessa, foram mortos no enfrentamento, dia 20 de janeiro de 1972. E por esse nome de João Maria de Freitas, o Alex estava enterrado. Nós nunca tínhamos procurado, até então, eu nunca tinha procurado, porque a família tinha tentado localizar o Luiz Eurico, a gente nunca tinha procurado em cemitério, imaginávamos nós que não seria no cemitério que eles iriam colocar. Mas com essa informação de que eles usaram um nome falso, eu fui com a Yara para São Paulo. Nós, assim que acabou o encontro no Rio de Janeiro, nós fomos direto para o cemitério de Perus, e lá nós encontramos o cemitério Dom Bosco, né, que fica em Perus, a gente chama de cemitério de Perus, e lá nós encontramos, assim, praticamente todos os companheiros nossos que tinham sido assassinados a partir de 72, e que não eram desaparecidos, além do Alex, do Yuri, estava lá o Antônio Carlos Bicalho Lana, estava lá a Sônia Maria Lopes Moraes, estava lá o Luiz José da Cunha, enfim, o Antônio Benetasso, e dirigentes de outros partidos também, mas inicialmente nós olhamos os militantes da ELN. E no dia da morte do Luiz Eurico, tinha um Nelson Bueno, que eu, quando vi aquilo, tive certeza que era ele. Aí não sei bem dizer por quê, porque eu não lembrava bem o sobrenome dele. A gente usava um documento para se corresponder. Nas poucas vezes que nós ficamos separados, a gente tinha um documento para escrever para a porta restante, no Correio Central. Tu escrevia e a carta ficava lá e a pessoa ia buscar. E eu lembrava que era Nelson B., eu não lembrava o sobrenome, Bueno. E o Luiz Eurico tinha outras identidades também, não só essa, então, certeza que era ele. E dizia que era uma pessoa que tinha se suicidado
numa pensão no bairro da Liberdade, e que a causa da morte era hemorragia, e eu fui à pensão, montamos um esquema para ir na pensão, com um repórter, Ricardo Carvalho, da Isto É, e um fotógrafo, Hélio Campos Melo, e nos apresentamos na pensão, eu como viúva do Nelson Bueno, um deles era o meu irmão, e o outro era irmão do Luiz Eurico, do Nelson Bueno. Então, e ali as pessoas reconheceram a foto dele como sendo Nelson Bueno e contaram que ele tinha se suicidado ali. Aí começou a minha saga nesse assunto, né, de envolvimento direto nesse assunto. Em relação ao Luiz Eurico, esse ano passado agora, a Justiça de São Paulo me negou mudar o óbito, as circunstâncias do óbito dele, que até agora consta como suicídio. De 30 anos depois, eu ainda tenho um atestado de óbito falso, apesar de ter feito a retificação dos registros de óbito, está no nome dele, como morto no dia 2 de setembro de 1972, mas a circunstância da morte ainda consta como suicídio, apesar do Estado ter reconhecido a sua responsabilidade na morte dele e de ter recentemente feito um trabalho de peritos criminais que foi transmitido pelo canal History, que prova, né, por A mais B, pelas circunstâncias da morte, como Luiz Eurico foi executado naquele quarto de pensão. Ô, Suzana, agora sim, eu queria saber uma opinião tua, enquanto uma pessoa que sempre esteve nessa luta da Vala de Perus, sobre a tua opinião a respeito dos governos pelo qual essa causa da Vala de Perus passou. Porque assim, a Vala ela foi aberta nos anos 90. Aí foi passado o governo FHC, os governos do PT, e agora com essa coisa que tá aí, né? Então eu queria saber de tu, se tu podia falar qual o papel que o Estado brasileiro ele teve durante esses diferentes governos em relação aos trabalhos de identificação dos desaparecidos da vala do cemitério de Perus. Olha, a abertura da vala de Perus foi no governo da prefeita Luiza Erundina. O Caco Barcelos, que fazia o seu livro Rota 66, que teve acesso à documentação do Instituto Médico Legal, que era uma coisa que a gente não tinha, e as requisições de exame eram marcadas com um T em vermelho, e ele achou que ali a gente iria localizar muitos desaparecidos. A prefeita Luiza Erundina, assim que foi aberta a vala, deu total respaldo às nossas reivindicações. Nós já tínhamos tentado abrir a vala em governos anteriores, eu não sei exatamente quando eu fiquei sabendo da existência da vala, mas foi no momento em que nós fomos fazer o traslado do Gilberto Molina, militante do Molipo, que tinha sido assassinado, e a gente ia fazer o traslado dele, e aí descobrimos que ele estava na vala. Existia essa vala com tantos corpos. E a gente nunca tinha tido apoio para abertura, né? E com a abertura ali pelo Caco Barcelos e com toda a imprensa convocada na data, a prefeita Luiza Erundina tomou todas as medidas possíveis para dar força a esse trabalho, e ele teve uma dimensão muito maior do que nós esperávamos e do que nós imaginávamos desde o começo. Foi aberto o primeiro arquivo a ser aberto dos arquivos da ditadura, foi o arquivo dos DOPS de Pernambuco, do Paraná, e o de São Paulo também, que estavam com Romeu Tuma, né? A primeira pessoa a nível federal a tomar uma atitude em relação a isso foi o Fernando Collor, que entregou ao Estado de São Paulo os arquivos da Polícia Federal
que estavam com o Tuma. O Tuma, quando acabou a ditadura, se foi para a Polícia Federal, o Romeu Tuma, e carregou junto os arquivos. E o Collor devolveu esses arquivos, claro que muito mexidos, muito alterados, muita coisa eles tinham roubado dali, mas que nos trouxe informações fundamentais. A partir dali, nós vivemos uma desgraça, a partir do momento que a Luíza Erundina saiu do governo, porque não tivemos mais nenhum apoio institucional. Na época, da parte do Fernando Henrique, não tivemos para a abertura da vala, apesar dele ter feito a Lei 9.140, em 1995, que foi um marco. Inicialmente, nós tínhamos críticas violentas àquela comissão, nós nem pretendíamos participar da comissão. Eu acabei participando como representante dos familiares na comissão, e ela fez um trabalho muito forte. Mas, em relação à vala, nada foi feito. Todas as coisas que aconteceram em relação à vala foram pelo nosso esforço e a entrada também do Ministério Público de São Paulo, que começou a exigir informações. Os primeiros anos do governo Lula nada aconteceu, até que a ministra Edelice Salvati resolveu se envolver com a questão da vala de Pirus e foi criado o CAAF. Antes disso, por exemplo, a ideia que tinham era de que as ossadas fossem entregues ao Instituto Médico Legal. E nisso estava envolvido o governo federal, estava envolvido as instituições que tratavam do assunto, que queriam nos convencer de que a melhor coisa era as ossadas. Depois de terem passado por uma saga imensa de ser colocadas no lixo, inclusive pela Unicamp, apesar do dinheiro todo que ganhou, e queriam devolver ao Instituto Médico Legal, que foi o responsável, dentre outras, né, instituições. O IML fazia parte da cadeia de comando do desaparecimento de corpos, porque era ali, a partir do IML, que os corpos iam ser enterrados e com nome falso. Então, era central a participação do Instituto Médico Legal no desaparecimento dos nossos familiares. Durante todos esses anos, 20, sei lá quantos, nunca tinha nos dado qualquer apoio, pelo contrário, nós tivemos acesso aos arquivos do IML, os familiares, né? A Melinha, e eu fizemos uma pesquisa enorme enquanto pudemos entrar, mas nós invadimos o Instituto Médico Legal, lacramos as portas. Isso, na época, era governo Quércia, e o Quércia garantiu a nossa participação, retirou o diretor do IML, na época, que era um dos médicos que assinava laudos, né, sob tortura, e, do meu ponto de vista, o apoio foi mínimo. Eu tinha uma expectativa enorme em relação ao governo Fernando Henrique, em relação aos arquivos. Ele era ministro Maurício Correia, ministro da Justiça. Nós estivemos com todos os ministros da Justiça, os familiares, desde a época da ditadura. Eu, inicialmente, até 79, não, porque eu estava clandestina, mas os familiares estiveram com todos os ministros da Justiça na busca de informações. O Maurício Correia foi o único que resolveu tomar providência, pegou a nossa lista, o nosso dossiê de mortos e desaparecidos, e criou uma comissão coordenada por ele, com a participação das 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, coordenada por ele não, coordenada pelo Ministério da Justiça. E as 3 armas elaboraram relatórios. Nós temos o relatório do Exército, da Marinha e Aeronáutica. Então, nesta época, os arquivos existiam dentro do governo e dentro das Forças Armadas, porque, inclusive, nós tivemos informações diferenciadas do que nós tínhamos em relação aos desaparecidos do Araguaia, com novas datas de morte. Então, nós descobrimos que aquelas pessoas realmente tinham sido presas e mortas sob tortura e não morrido em combate na última vez em que foram vistas pelos companheiros.
especialmente o relatório da Marinha nos trazia muitas informações. E também tinha as informações de praxe, alguns eles diziam que estavam vivos, enfim, tinha muita desinformação, mas tinha informações importantes para nós. Nós só tivemos acesso a esse relatório quase que um ano depois. Ele foi entregue à Câmara Federal pelo Maurício Correia e nós tivemos acesso muito tempo depois. E os documentos nós nunca vimos. Eu acho que fiquei cansada de sempre falar no mesmo assunto, eu batia na mesma tecla, onde estão os relatórios militares, onde estão os relatórios militares. No governo Fernando Henrique, nós tentamos, o Miguel Reale Júnior, que presidiu a comissão especial inicialmente, essa comissão especial constituída pelo Fernando Henrique em 1995, ele elaborou um dossiê provando a existência dos arquivos e pedindo que eles fossem abertos. Mas isso nunca aconteceu. Então, quando entrou o governo Lula, eu tinha certeza absoluta que os arquivos iam imediatamente ser abertos, que o ônus da prova sairia do nosso ombro a partir da Lei 9.140. Nós é que tínhamos que provar que os nossos familiares tinham morrido sob tortura ou tinham sido executados, e não em suicídios, atropelamentos e tiroteios, que eram as informações oficiais, e também nada foi feito. Quando os arquivos foram abertos, os arquivos apenas que estavam na ABIN, que sucedeu o SNI, e também já tinham sido desarrumados, também já tinham sido invadidos. Não estou conseguindo achar o verbo para dizer que tinham tirado coisa dos arquivos. Não me vem o verbo agora, mas os arquivos tinham sido mexidos por eles, né? E foi o único que foi aberto. Então, isso, para mim, prova a total ausência do Estado brasileiro, antes da sentença da Corte Interamericana e depois, porque antes da sentença, por uma questão de compromisso, né? Os governos não tiveram compromisso político com essa história, com o resgate dessa história e com a memória, verdade e justiça. Se tivesse tido, creio eu, não estaríamos vivendo esse horror que nós estamos vivendo com a direita encastelada e defendendo a volta da ditadura. Como é que tu avalia o papel das universidades? Bom, a Unicamp foi um horror. Na época que o José Carlos Dias era ministro da Justiça, e nós mostramos a ele o estado em que estavam as ossadas de perus dentro da Unicamp, ele nos disse: a Unicamp tem que ser processada por vilipêndio aos cadáveres, entendeu? Aos corpos, porque a prefeita Luiz Erundina determinou que a Unicamp, através do Badam Palhares, Fortunato Badam Palhares e seu departamento de medicina legal, examinasse as ossadas. As ossadas foram catalogadas, fotografadas antes de serem transferidas do cemitério de Perus para a Unicamp, e foi feito um trabalho de muito tempo, não me lembro quando que as ossadas foram transferidas, mas isso tem na imprensa para a gente ver, bastante tempo. Todas elas foram fichadas e fotografadas. Houve um convênio da prefeitura, Unicamp e governo do estado, não me lembro quanto que tinha de dinheiro, mas a Unicamp construiu um prédio com esse dinheiro. E em relação às ossadas, fez praticamente nada. Foram identificados corpos, outros corpos, além dos da Vala de Perus, que a gente depois fez exumações no cemitério, mas a Unicamp misturou esse assunto com outros trabalhos do Departamento de Medicina Legal, não providenciou o DNA e transformou as ossadas no lixo. Porque as fotos que tem dessa época, e eu tenho essas fotos digitalizadas, inclusive, se vocês quiserem ver, é um horror, porque tem sacos, tem terra, tem cadeira por cima das ossadas, dá vontade de chorar. Até hoje, cada vez que eu vejo aquilo, eu tenho vontade de chorar. Cada vez que eu vejo aquilo, me dá uma vontade de chorar, me dá vontade, nem sei o que fazer, porque nunca eles foram responsabilizados por isso. E a Unicamp, anos depois, se deu o trabalho de fazer um jornal, existe um jornal, na sua defesa, né? Na época eles pediram para nós que a gente escrevesse alguma coisa sobre a Vala, a gente escreveu e eles nos põem naquele
jornalzinho deles como se nós estivéssemos dando apoio ao horror que eles fizeram. As ossadas saíram de lá, ficaram com a USP, com Daniel Ribeiro Munhoz, que foi um golpe violento para mim, enquanto militante, porque quando foi feita a exumação do corpo do Luiz Eurico no cemitério de Pirus, foram feitas, eu já não me lembro quantas exumações, 3, 4, até localizar o corpo dele, porque o cemitério não tinha marcas específicas das sepulturas, então pega um, era uma mulher, pega outro, é um negro, pega outro, enfim, era uma pessoa idosa, até chegar no corpo dele. E quem era diretor do Instituto Médico Legal nessa época era o Arri Shibata, era ditadura ainda. O Arri Shibata, que é o homem da ditadura dentro do Departamento Médico Legal, o campeão de laudos falsos, e quem determinava o que acontecia ali. E nessa época o Arri Shibata determinou uma pessoa para acompanhar o exame da ossada que seria do Luiz Eurico, que foi o Daniel Ribeiro Munhoz. Uma pessoa que o Arri Shibata indicou, para mim, jamais eu confiaria. Então, para mim, foi um golpe violento quando as ossadas foram para a mão dele. Eu fiquei arrasada. Na época, ele me disse que ele tinha sofrido muito com o que eu tinha feito para ele, que ele dava ética, eu acho, na universidade. E um dia ele entrou na aula e os alunos viraram de costa, mas, enfim, eu acho muito bom que isso tenha acontecido. Lamento ter sido obrigada a ter contatos com ele, como se eu confiasse no trabalho dele. Nessa época eu era representante dos familiares na comissão, então tive diversos contatos oficiais com ele, né? Ele deixou desaparecer com o sangue da Dona Maria Madalena, que era mãe do Luiz José da Cunha, meu companheiro, que estava enterrado em Pirus. A gente insistia loucamente com ele se ele não podia olhar o vidro e ver se não saía ali, se nos restos do que ele tinha guardado não tinha o DNA. Enfim, ele foi o horror dos horrores. Então, o papel da Unicamp foi vergonhoso, o papel da USP deixou muitíssimo a desejar. A única universidade que assumiu a nossa luta e nos deu apoio foi a Unifesp, porque se a Unifesp não tivesse aberto suas portas para a organização do CAAF, eu não sei o que teria sido feito das nossas ossadas, não sei. Então, a nossa luta existe até hoje porque existe a Unifesp e porque as pessoas que estavam envolvidas nessa história, especialmente Eleonora Menecutzi, conseguiu contato com a direção, ela era da Unifesp, para bancar as ossadas irem para lá. E nessa época, por exemplo, todos eram contra nós. Todos, eu digo, o governo estadual, municipal, federal, todo mundo era contra nós, inicialmente. Achavam que tudo tinha que ir para o Instituto Médico Legal. E eu acho importante que se diga isso, porque nós estamos resgatando a história, né? Depois a prefeitura tomou pé da situação, enfrentou de uma forma boa, enfim, como até o fim da gestão do Haddad. E as universidades, de uma maneira geral, pouco contribuíram para esse assunto, do meu ponto de vista. Esse assunto da ditadura nunca fez parte dos currículos escolares, através do governo federal, que podia ter feito, né? Esse assunto deveria fazer parte dos currículos escolares. Esse assunto só foi ensinado aos estudantes se os professores assim o quisessem. E as universidades só passaram a se envolver de uma forma mais intensa com esse assunto ali às vésperas da Comissão Nacional da Verdade. E tiveram um bom papel. Alguns mais, outros menos, entendeu? Eu conheço, por exemplo, aqui o Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do professor Henrique Padrós, é uma pessoa que sempre esteve envolvida nesse assunto de uma forma muito intensa, muito antes disso virar moda, porque teve uma época que virou moda, né? As pessoas tratavam desse assunto, eu cansei de encontrar pessoas que
diziam que eram especialistas nesse assunto e que tinham projetos financiados para tratar desse assunto, e não sabiam o que era vala de perus, não conheciam a comissão de familiares, ou seja, era triste, né, de ver, triste de ver. Mas acho que isso mudou um pouco com a Comissão Nacional da Verdade, mas não foi até onde eu achava que deveria ir. Para mim, esse assunto tinha que ter sido tratado de uma outra forma, para que as pessoas realmente soubessem o que aconteceu nesse país, porque existe quem defenda até hoje, porque são os torturadores e seus asseclas, entendeu? Mas existe uma parte da população que nem sabe do que está falando na hora de defender a ditadura. Nem sabe. Sabe que tem que ser contra entendeu? A esquerda tem que ser contra isso, contra aquilo, mas não sabe o que está falando. E acho que as universidades, as escolas, o Ministério da Educação, todo mundo tem responsabilidade nisso, né? E nós também, por não termos conseguido ir além do que a gente foi. Eu me responsabilizo muito por isso. Não, entendeu? Eu acho que eu fiz da minha vida uma luta por essa história, mas em alguma coisa nós erramos para que a sociedade não fosse envolvida nisso. Eu acho que algum erro a gente cometeu, porque a própria esquerda nos abandonou, desde a época da anistia até a abertura da vala, nós ficamos abandonados pela esquerda. Pesquisando, né, para a gente poder fazer essa entrevista, eu me deparei com uma frase no jornal da época do Grêmio, da época que tu fazia parte do movimento estudantil. Essa frase dizia: que país é esse que sua bandeira empresta para encobrir tanta infâmia e covardia? Eu queria te perguntar então se hoje essa bandeira brasileira ela voltou a cobrir a infâmia e a covardia, ou se ela nunca deixou de fazer isso. É do Castro Alves isso? Essa Isso. frase? Eu fiquei em dúvida se era. O Grêmio, inclusive, foi fechado. O Grêmio do Julinho foi fechado por causa desse jornal. Eu acho que a bandeira brasileira nunca deixou de encobrir a infâmia e a covardia do que fez a ditadura militar. Os crimes da ditadura militar ficaram impunes, ficaram, inclusive, desconhecidos. A lei da anistia não anistiou os torturadores. Os crimes eram tão bárbaros que a própria ditadura achou que não podia se auto-anistiar e recorreu a subterfúgios que foram aceitos pela justiça, e a esquerda simplesmente calou a boca. Quem anistiou os torturadores foi o STF, né? Vergonhosamente, na época do governo Lula. Uma vergonha na nossa história é o STF ter inocentado. Então, essa vergonha, essa covardia, para mim, essa infâmia e essa covardia sempre existiram. As autoridades, os dirigentes, os presidentes da República não tiveram coragem nem vontade política de enfrentar esse assunto. É o que eu penso. O Chile enfrentou esse assunto com o Pinochet, ainda presidente da República. Os outros países da América Latina enfrentaram esse assunto com idas e vindas, mas enfrentaram. O Brasil não enfrentou. Fez uma Comissão Nacional da Verdade meia boca, entendeu? Foi importante, claro, etc. e tal. Teve uma dimensão importante, mas não, nem de longe chegou perto do que a gente tinha expectativa, entendeu? Houve quem disse que nós, os familiares, estávamos atrapalhando a votação da lei, da Comissão da Verdade, porque nós queríamos que ela fosse emendada, então nós estávamos sendo um empecilho para aprovação, e houve depois quem dissesse que a lei não foi mais explícita e a Comissão da Verdade não avançou para examinar outros casos, porque os familiares de mortos desaparecidos impediram, que queriam que fosse tratado apenas dos seus, ou seja, nós sempre fomos responsabilizados por um assunto que só existe, do meu ponto de vista, porque nós estivemos envolvidos durante todos esses anos, e nós não esquecemos. A única luta que se perde é que se abandona, frase das Madres da Praça de Maio, que nós copiamos e usamos durante muito tempo.
Então, essa infâmia e essa covardia, para mim, estão aí, e agora mais do que nunca, né? Esse presidente da República não está fazendo nada além do que eu esperava que ele fizesse em relação a esse assunto, já que ele tinha na porta do gabinete dele um cartaz para nós que dizia: quem procura osso é cachorro. Então, ele não está fazendo nada diferente do que ele faria no 31 de março. Ele comemorou, ele é a favor da tortura, é a favor dos assassinatos, é a favor de dizimar uma população. Ele tem no Ustra, que é um assassino que todo mundo conhece, e é o único considerado como torturador pela justiça brasileira. Ele tem nele o seu herói. Agora, eu esperava dele isso tudo, para mim nada é novidade. O que eu não esperava é que os outros não fizessem o que deveriam ter feito. Eu esperava que o Lula fizesse muito em relação a esse assunto assim que ele assumiu, e nós nunca, nem ao menos, fomos recebidos pelo Lula nos seus 2 anos de mandato. Aliás, não fomos recebidos oficialmente por nenhum presidente da República, nem pelo Lula, nem pela Dilma, nem por ninguém. Então, a infâmia e a covardia ainda estão na bandeira nacional, ainda estão encobrindo a verdade e a justiça que esse país não alcançou. Ô, Suzana, e tu, enquanto familiar, o que é que tu espera após a finalização dos trabalhos de identificação dos remanescentes da Vala de Perus? Olha, eu espero que todos sejam identificados, eu espero que as circunstâncias da morte possam ser, de alguma forma, esclarecidas, às vezes no próprio exame das ossadas, se isso trouxer alguma informação importante. Espero que a gente consiga fazer justiça nesse país, entendeu? Que a gente consiga, mesmo que tardiamente, fazer justiça pelos nossos familiares que foram assassinados e que até hoje permanecem desaparecidos, e foram assassinados pelo Estado brasileiro e até hoje estão desaparecidos. Suzana, muito obrigado. Agradeço muito por você ter aceitado ter essa conversa, trazer esses depoimentos e, assim, esse ponto de vista de quem sempre esteve ali na luta, independente do governo que tivesse, estando nessa luta realmente na linha de frente pela memória, verdade e justiça. Antes de encerrar, eu só queria te pedir se tu teria alguma indicação para passar para as pessoas que estão escutando a gente aqui, pode ser um livro, um filme, uma série. Olha, eu que tenho a agradecer a vocês por estarem trabalhando nessa história e nesse assunto, e na esperança que vocês nos sucedam, né? Porque nós já estamos ficando muito bem velhinhas, né? Depois de tantos anos de luta nessa história. Eu acho que eu poderia indicar um trabalho recente que eu achei muito significativo, que foi feito ali no Rio de Janeiro, que chama Resistência Feminina, que ouviu mulheres que lutaram, foram vítimas da ditadura e lutaram, até hoje lutam por essa história. Achei muito bonito esse trabalho, extremamente bonito, e podia indicar também, talvez, já que o Brasil não tem, as conversas que são feitas na Argentina, dentro da ESMA, que foi um quartel-general ali do Exército, onde houve torturas e milhares de desaparecimentos, e hoje em dia está com as entidades de direitos humanos, e eu, pela participação, inclusive, do governo argentino no resgate dessa história, e eles fazem encontros ali dentro e depoimentos que são muitíssimo emocionantes de ver e de assistir, e eu acho muito, muito forte, assim, muito importante. Muito obrigado, Suzana. Pessoal, essa foi Suzana Lisboa, que tivemos a honra de receber aqui no 1049. Um abraço para vocês e até a próxima.